E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje a primeira derrota desse Bayern de Munique nesta temporada, que foi um 3-1 para o Arsenal, em que o Arsenal foi bem superior, passou por cima do Bayern, principalmente no segundo tempo, foi quando eles foram realmente bem melhores. E vamos comentar um pouco dessa partida, que eu já disse no meu pré-jogo que seria bem complicada. Era um jogo do mais alto nível do futebol. Eu já disse que eu achava que não ia ser o jogo mais divertido de assistir, o que até acabou sendo, pra quem é um torcedor neutro, né? Foi um jogo bem legal o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi bem travado. Já vamos comentar mais sobre isso, principalmente o começo do jogo. Mas é um jogo realmente do mais alto nível do futebol. E eu falei para vocês, Bayern e Arsenal são os dois melhores times do mundo nesse momento. E não só são os melhores times do mundo, mas eles estão realmente em um nível diferente. Eles estão em um nível, os dois times, que seriam de campeões de Champions League. O Arsenal de campeão de Premier League. São realmente dois times que estão em um nível muito alto. Eles são os melhores não só porque os outros não estão tão bem, mas porque eles realmente estão num nível absurdo. Então era um jogo de nível muito alto. Eu até achei estranho algumas pessoas, provavelmente torcedores do Bayern, e tá tudo bem, mas estavam falando que, achando que esse jogo ia ser fácil, que o Bayern ia vencer com facilidade o Arsenal. E eu sabia que não ia ser assim. Eu achei que o Bayern poderia vencer, mas era um jogo muito complicado. Não podemos esquecer que o Arsenal estava jogando na casa deles, então eles tinham, de certa forma, essa vantagem. E, cara, era um jogo que eu sabia que tudo podia acontecer e esse Arsenal é muito forte. E agora eu quero comentar um pouco do que foi acontecendo na partida, porque esse jogo teve várias fases. Começando a partida, tava bem truncada, porque o Arsenal dava a bola pro Bayern, o Bayern tinha muito mais a posse de bola, eu acho que chegou alguns momentos estava com mais de 70% de posse de bola. Só que o Arsenal prendia o Bayern no meio de campo. Eu falei isso no meu pré-jogo. O Arsenal é um time especialista em montar um bloco médio e prender o time adversário. O time adversário ficar com a bola, mas sem conseguir fazer nada de fato. E era isso, o Bayern circulava, circulava e não conseguia fazer nada. Enquanto isso, o Arsenal estava muito esperto para quando recuperar a bola, já verticalizar e tentar pegar o Bayern desprevenido. Então era esse jogo que não estava acontecendo muita coisa, mas era bem perigoso, era um jogo bem tenso para os dois times. E se a gente for ver a primeira finalização do jogo, tirando uma cabeçada do Saliba, que estava impedido, mas não contabilizou nas estatísticas, porque ele cabeceou para fora, tirando essa cabeçada que ele estava impedido, a primeira finalização do jogo, de verdade, foi lá para os 18 minutos, numa cabeçada sem nenhum perigo do Pamecano. E daí, então assim, era um jogo muito truncado. Os dois times respeitando muito o outro, não no sentido de não querer vencer, mas de saber que o outro time tinha muitos pontos fortes e que se você vacilasse, você poderia apanhar. Até que, né, o Arsenal consegue forçar um erro do Bayern, consegue um escanteio. No escanteio, o Arsenal, na primeira finalização deles, aos 21 minutos, 22 por aí, faz 1-0. Naquele momento, o Bayern sentiu o gol e o Arsenal cresceu. O Arsenal parou de ficar no jogo tão reativo e começou a pressionar o Bayern, e o Bayern estava meio perdido em campo. Eu vi o Bayern também errar uns dois passes fáceis, né? Então eram passes que eram totalmente evitáveis de errar. Mas assim, o Arsenal também forçando o Bayern, pressionando, o Bayern estava meio perdido. O Arsenal quase fez o 2-0 com uma grande chance do Eze. E até que num momento em que o Bayern conseguiu finalmente trabalhar um pouco mais a bola, o Kimmich fez uma jogada que eu achei que o Bayern podia ter tentado mais e que deu muito certo. Que foi o quê? Bola nas costas do Arsenal. Ele deu um passe espetacular, Gnabry ajeitou, Leonard Cole 1-1. E essa jogada nas costas do Arsenal, eu achei que podia funcionar porque o Bayern estava muito preso no meio campo do Arsenal. Muito preso. E assim, o Arsenal não marca muito alto. Até que teve momentos que o Arsenal pressionou muito o Bayern, principalmente depois que fez o gol e no segundo tempo, que o Arsenal subiu mais o bloco de marcação. Mas o Arsenal faz muito bloco médio. E esse bloco médio não dá muito campo nas costas do zagueiro, mas dá campo.
e o Bayern podia atacar mais. E o Bayern fez isso uma vez, fez o gol e depois começou a tentar mais. A gente vê o Bayern depois tentando dar mais bola nas costas, mais bola longa. E isso começou a gerar problemas pro Arsenal. Então foi um momento que o Bayern cresceu depois do 1-1. Mas também não conseguiu criar tanta coisa, teve até uma chance do Stanisic. Mas o jogo acabou assim no primeiro tempo. E no segundo tempo o Arsenal volta melhor. Na verdade até volta um pouco mais equilibrado, mas o Arsenal vai melhorando na partida com o passar de cada minuto e o Arsenal vai começando a encurralar o Bayern. O Arsenal começou a pressionar o Bayern. Eu falei, esse meio campo do Arsenal, essa linha de defesa, muito física, muito forte, muito intensa. Os caras começaram a engolir o Bayern, começaram a sufocar. E daí a gente viu, né? É o que eu já disse do Arsenal. Eu vi na transmissão os caras falando que esse é o projeto perfeito do Arteta, o projeto final. Eu concordo e discordo. Porque eu acho que ainda falta uma coisa. Eu ainda acho que falta o Arsenal melhorar o último terço. Porque o Arsenal é um time que trabalha muito bem a bola e consegue chegar no último terço muito fácil. Mas nem sempre é o time mais brilhante ofensivamente no último terço. Que nem o Bayern costuma ser nessa temporada. Nos outros jogos. Mas o Arsenal consegue levar essa bola e ou eles conseguem criar chances, ou pelo menos eles conseguem bolas paradas, como faltas e escanteios. E foi aí que eles começaram a agredir o Bayern. Porque no segundo tempo eles estavam pressionando muito o Bayern, estavam sufocando, estavam encurralando o Bayern, e eles começaram a ter vários escanteios. E cada escanteio era um Deus nos acuda pro Bayern, assim. Cada escanteio era um sufoco absurdo, parecia que ia ser gol a qualquer momento. Depois até teve também uma bela arrancada do Rice, com uma bela defesa do Neuer. Então o Arsenal tava crescendo, tava tendo volume de jogo, tava sufocando o Bayern. Até que, num erro de passe do Pamecano, que ele força um passe pro meio de campo que desnecessário, o Arsenal já pega, verticaliza, toca no Calafiori, abre o jogo, que cruza Madueke, que faz o 2-1. Então o Arsenal estava melhor, estava sufocando o Bayern, parecia questão de tempo o segundo gol, e eles fizeram. Daí, o Bayern começa a querer atacar, uma bola longa nas costas da zaga do Bayern, o Neuer sai totalmente errado, o Martinelli dribla o Neuer, faz o 3-1. E ali o jogo acabou. Depois, o Arsenal até, depois do terceiro gol, tava melhor na partida, até acho que podia criar mais chances naquele momento, podia tentar um quarto gol, mas não conseguiram. O jogo esfriou no final do segundo tempo, lá depois dos 85 esfriou, e foi só 3-1 mesmo. Mas assim, depois do terceiro gol, eu sabia que a partida já tinha acabado, o Arsenal já tinha vencido. Até acho que antes o Bayern podia achar um gol, fazer um 2-2, mas o 3-1 mata a partida, tanto que o Kompany tira o Kimmich, tira o Pamecano, tira alguns jogadores importantes do elenco para descansar. E no final o Arsenal mereceu a vitória. Hoje foi um dia melhor do Arsenal e eles mereceram. Daí alguns pontos que eu queria falar. Eu acho que o Bayern precisa melhorar nas bolas paradas. Se a gente for ver, até o primeiro gol do Arsenal, quando eles fazem o gol, aquele é o quinto gol seguido que o Bayern leva de escanteio. O quinto gol seguido de bola parada que o Bayern leva. Depois o Arsenal fez 2 de bola rolando. Mas o Bayern vem sofrendo ultimamente. Sofrer nesse quesito com o Arsenal acontece, porque bolas paradas vem sendo cada vez uma arma mais mortal no futebol mundial como um todo, mas o grande mestre é o Arsenal, o melhor time do mundo nesse quesito é o Arsenal, e não é só dessa temporada, já fazem algumas temporadas que o Arsenal é o melhor time de bola parada do mundo. Então é normal, mas o Bayern já vem sofrendo isso nas últimas partidas, e hoje não é que o Bayern levou um gol de escanteio, porque acontece, todo time leva gol de escanteio do Arsenal, mas toda bola parada parecia que ia sair gol. O Bayern também deu um pouco de sorte ali. Então, acho que precisa melhorar isso. Também acho que foi uma partida individual não muito ruim do Bayern, que nem o Neuer. O Neuer fez boas defesas, principalmente no começo do segundo tempo, ele salvou o Bayern em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele falhou em 2 gols. O primeiro gol de escanteio do Bayern não foi uma falha, não, do Arsenal, né? O primeiro gol do Arsenal, que foi de escanteio, teve uma falha de marcação, né? Que o Timber estava sozinho e ao mesmo tempo o Neuer saiu totalmente errado do gol. Ele foi caçar borboleta ali. Saiu totalmente errado, daí 1-0 pro Arsenal. E o terceiro gol do Arsenal também, o Neuer, uma tomada de decisão péssima, ele chega atrasado no Martinelli e ele leva o terceiro gol. Ele foi lá caçar o Martinelli no meio de campo e perdeu na disputa, né? O Pamecano também não achei bem hoje.
defensivamente, não acho que ele foi horroroso, eu acho que ele fez um papel ok, mas ao mesmo tempo ele perdeu mais duelos que ele costuma. Hoje o Upamecano perdeu mais duelos do que o normal dele. E ao mesmo tempo, com a bola, ele deu alguns passes errados. Ele errou no segundo gol do Arsenal, o passe. Então eu não acho que foi um jogo ruim do Upamecano hoje. O Laimer, não vou falar que foi um jogo ruim do Laimer, mas ao mesmo tempo, ele não foi aquela pedra defensiva, aquele cara absurdo marcando que ele costuma ser. O Saka conseguiu levar vantagem em alguns momentos. E ao mesmo tempo, ele não conseguiu agredir muito ofensivamente, que vinha sendo uma qualidade dele. Mas também acho que tem a ver com o Kompany estava preocupado com o Eze, o Saka, que jogam naquele lado. Então acho que o Laimer jogou mais preso também. Também tem essa parte tática. O Kimmich, eu acho que foi nos poucos que se salvou. Tá bom que no segundo tempo o Bayern sofreu com a pressão do Arsenal, então quem tinha que sair mais disso era o Kimmich. Mas nem acho que foi um problema dele. Eu acho que foi um problema do time como um todo. E algumas boas jogadas do Bayern nasceram do Kimmich, como o próprio gol, um passe espetacular. Então, o Kimmich é o melhor volante do mundo, na minha opinião, nesse momento da temporada. Mas, mesmo assim, até ele acabou sendo engolido coletivamente pela pressão do Arsenal, como no coletivo inteiro. O ataque não achei que jogou muito bem, mas eu acho que é muito mérito do Arsenal. Eu acho que todos os jogadores acabaram ficando muito bem marcados, como o Harry Kane. O Olise até conseguiu levar algumas vantagens em alguns momentos, mas principalmente contra o Luiz Skelly, alguns X1s, mas mesmo assim não foram muitos momentos do jogo. Leonard Cole foi também um dos melhores do ataque ali. O Gnabry muito sumido, Kane muito sumido, então... Mas acho que é muito mérito também do Arsenal. Daí a parte dos reservas eu queria comentar um pouco, por quê? Porque eu acho triste o banco de reservas ofensivo do Bayern. Cara, o Bayern não tem opções ofensivas no banco. Hoje, o Kompany precisa até renovar um pouco o ataque, talvez botar mais velocidade pra tentar agredir o Arsenal, tentar alguma coisa. E a única opção que ele tinha era o Jackson. Eu sei que o Bayern ainda teria, no mundo ideal, o Musiala e o Luiz Dias disponível também, o que ajudaria muito. Mas eu sempre digo pra vocês, não é uma obrigação, não é uma urgência, mas seria muito bom, seria muito agradável se o Bayern contratasse um ponta esquerda reserva, porque eu acho que ter mais uma opção ofensiva ali seria importante. Então eu queria falar disso. Da parte tática, assim, eu também acho que o Bayern teve alguns tipos de jogadas que o Bayern podia tentar mais, que nem o Bayern, depois dos 30 minutos, começou a jogar mais bola nas costas. O Bayern tinha outras jogadas que podia fazer mais. Por exemplo, cruzamento. Eu acho que o Bayern não cruzou muito, porque sabe que o Arsenal é um time que defende cruzamento de forma espetacular. Eles são os melhores times em questão de bola aérea, ofensivamente, mas também defensivamente. Mas muitas vezes o Bayern ficava rondando a área do Arsenal e não conseguia fazer nada. Pelo menos jogar uma bola na área podia ser uma chance de fazer um gol. Eu acho que o Bayern podia ter tentado mais cruzamento. Eu acho que podia buscar mais a linha de fundo para tentar empurrar mais o Arsenal para dentro da área. Eu acho que tinha algumas jogadas que o Bayern podia tentar mais, né? Porque se você ataca mais a linha de fundo, você pode conseguir um cruzamento, você pode conseguir voltar a bola para trás e ter mais espaço para um chute de fora da área. Eu acho que o Bayern tinha algumas jogadas que podia fazer melhor. Mas ao mesmo tempo, o Arsenal também marcou de forma brilhante. Eles realmente são um time espetacular, com o Rice, Zubimendi, essa linha de defesa muito boa. Mesmo com o Lewis Skelly tendo sofrido por Olise e por Leonard Cole, a linha de defesa como um todo sempre se salva, é muito forte. Eu acho que podia ter feito melhor. E sobre a derrota, o que eu queria dizer? É a primeira derrota do Bayern na temporada, mas era normal, algum momento isso ia acontecer. Não é uma derrota que eu acho que acabe com o Bayern, óbvio que não. A gente tá falando do Arsenal, que é um dos melhores times do mundo, então é normal que o Bayern possa perder um jogo desse. Pode vencer também, o Bayern tem qualidade pra isso. Hoje perdeu. Mas pra temporada não atrapalha tanto, porque se a gente for ver a classificação da Champions, o Bayern tem 12 pontos em 5 jogos. Tem mais 3 jogos, mais 9 pontos de disputa. Eu acredito que 18 pontos seja mais que o suficiente para você passar entre os 8 primeiros. Acho que 18 pontos com certeza deve passar. Só alguma loucura muito grande para não. Então, assim, 18 pontos deve garantir o Bayern no G8, que é a grande missão da Champions. O Bayern tem mais 3 jogos, precisa ganhar 2. Sendo que são jogos contra, se eu não me engano, é Sporting, PSV e União São Geloase. Se eu não me engano, são esses 3 jogos. Então,
Se o Bayern fizer o dever de casa, no top 8 vai estar. Então não vai atrapalhar tanto o Bayern. Eu acho que é uma partida boa pro Bayern aprender também. O Kompany já mostrou que ele é um técnico que aprende com os erros, ou que quando tem um desafio muito grande, ele acha soluções. Como foi com o Leverkusen temporada passada, que o Bayern teve aquele 0-0, que o Bayern foi massacrado. E daí todo mundo achou que o Leverkusen ia passar por cima do Bayern na Champions. E o Kompany foi lá e atropelou o Leverkusen, ele mostrou que aprende. Então eu acho que é um jogo que pode trazer aprendizado pro Bayern também. Então não é o fim do mundo. Eu falei, é um jogo da elite. Dois times sensacionais. Alguém tinha que vencer, ou ia empatar, né? Mas alguém tinha que vencer. Foi o Arsenal. Hoje eles são os melhores times do mundo. Falei assim, cara, a defesa deles só tem um gol tomado na Champions. É uma defesa incrível. E é um jogo que serve de lição. Um jogo que serve de experiência. E o Bayern tem que continuar. Não pode abaixar a cabeça por causa de uma derrota. Tem que continuar fazendo o que vem fazendo, porque é um time que tem total condição de vencer a Champions League, de disputar esse título, assim como o Arsenal. Então, espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem. Valeu!